Arbitrium Produtora apresenta Koalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Koalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do podcast Koalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. Mas como eu já falei milhares de vezes, a gente não tem nenhum patrocínio, então a gente tem que gravar de casa, porque não dá pra ir na casa de todo mundo, né? A galera mora muito longe de mim. Mas enfim, gurizada, hoje nós estamos aqui com o Gabriel Machado. Tudo bem contigo, cara? Como é que foi teu dia? Tudo bem, Will, tudo certo, cara. Tudo tranquilo, hoje foi um dia corrido. Que bom que tu me chamou e me lembrou então, porque hoje eu tava assim, ó, pilhadaço. O que tu fez, cara? Vamos começar por aí. Vamos ver, por onde comecei hoje. Cara, então, eu tenho alguns negócios, né? Tenho uma pizzaria, né? A Tri Delivery, que hoje ela tem uma loja delivery. E eu tenho uma parte de eventos também que eu tô tentando ativar ela de novo. Aham. E também tenho agora essa minha outra parte empreendedora, que eu faço a parte de produção. Eu ainda não sei dizer bem o que é, não consegui botar um nome para ela ainda. Produção audiovisual. É uma produção audiovisual, é uma parte que tá ligado com uma parte de social media, que tá ligado com uma parte de assessoria. Onde eu faço hoje eu gosto de lidar com estratégia, com criação, e eu boto todas essas organizações num plano e tento botar em ação. E aí, independente, agora tenho esses meus conteúdos, estou trabalhando com podcast, tenho a minha pizzaria, tenho algumas outras parcerias também que eu faço assessoria. Cara, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Na pizzaria, tu come de graça na tua pizzaria ou tu tem que pagar? Hoje eu como de graça, como eu olha aí. Lido ali ainda muito próximo, né? Tô ali sempre, acabo comendo de graça, assim. Isso coisa é uma boa. Coisa linda, né? Vou abrir uma pizzaria pra mim também, cara, pra comer de graça. Eu vou te dizer assim, ó, a única coisa que eu não consigo enjoar é comer pizza. Tem vezes assim, que eu chego a passar 15 dias comendo pizza praticamente todos os dias. E eu não enjoo. Deve ser muito bom, né, cara? Deve ser muito bom. Não enjoo. E outras coisas, tipo... Então, a gente estava montando uma nova marca de frango frito agora também. O frango frito deu alguns dias, eu já não aguentava mais nem o cheiro. Sério, cara? Sério, mas frango a pizza frito tá lá. Tipo um KFC, né? É, basicamente esse mesmo estilo de negócio, assim, só que com outra marca, com outra roupagem. Pode crer, tá? Então tu tem a pizzaria mais o podcast. Como é que tu fez esse pulo, cara? Como é que tu foi de um nicho pro outro, assim? É muito diferente, né? Comida pra produção de conteúdo. E não se querendo ou não se bate. Se bate, mas não se bate, né? Bom, eu acho que eu vou começar lá no início, no início da minha carreira profissional, eu acho. Que aí tu vai conseguir entender também, acho que como eu fui parar nessa parte de criação de conteúdo. E algumas parcerias bem legais, e especificamente hoje no podcast, né? Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Não queria mais ficar brincando de tarde, queria trabalhar. Fui lá na empresa do meu pai, tinha uma metalúrgica. E eu quero trabalhar aí de tarde, não quero ficar em casa de tarde. E aí ele me deu a oportunidade lá, o meu tio, de tarde eu ficava lá, fazia uma coisinha, fazia outra, não sei o que, fui aprendendo. Com 15 anos, meu pai aí tinha um amigo dele que tinha uma retífica e me apresentou, o cara gostou de mim, me contratou. E ali eu comecei a minha parte de profissional, assim, de fato, assim. Ali eu comecei a trabalhar horário integral, estudar de noite, com 15 anos. E fui aprendendo. Sempre fui meio empreendedor. Eu sou meio inquieto, sabe? Então quero aprender tudo, quero fazer tudo. Então eu gosto de estar sempre ligado em todas as áreas. Então ali eu fui desenvolvendo. Mas deixa eu te interromper. Quando tu vê uma pessoa fazendo uma coisa que tu poderia fazer, tu dá pitaco? Eu sou esse chato. Eu sou o chato que dou pitaco. Se me vem uma ideia, eu acho que tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu sou esse chato aí. Não, uma coisa que eu digo, tipo assim, ó, tu vê um cara editando um vídeo, daí tu vê que o cara tá fazendo errado. Tu vai falar, não é assim que faz.
Se eu tenho autoridade naquilo ali, eu falo. Ah, tem que ser, né? Porque não dá pra tu fazer uma coisa que é muito importante, bem séria, tu fazer nas coxas, né? Não dá pra coisa acontecer. Sim, não, se é algo que eu tô dominando ali, que ainda mais se for um produto meu, alguma coisa que eu tô no meio, eu sou o cara que dá pitaco, falo as minhas opiniões, tento interromper, tento levar pro lugar que seja. Aham. Mas continua a tua história aí, desculpa te interromper. Comecei, tava ali em 2000 e... acho que foi 2010. Não, 2011, acho que foi isso. Eu queria estudar, queria voltar a estudar, já tinha terminado o ensino médio. E sempre tinha vontade de ter o meu negócio. Não sabia o que eu queria ainda, mas eu queria ter o meu negócio. Aí comecei um curso, cara, eu tenho um curso, sou formado, da minha formação técnica, eu só conheço eu formado, não conheço nenhum outro, até porque a minha turma de 30 que começaram, só eu que me formei. O único diploma que saiu, técnico em qualidade. Qualidade, isso aí é... Eu ouvi falar isso, cara. Cara, é muito parecido com a administração, assim. Pode crer. Muito. Basicamente poderia ser. Até eu fiz esse curso na Fundatec, em Porto Alegre, ali próximo da PUC. E esse curso ele se transformou num técnico em qualidade. Lá eles pararam até de fazer esse curso depois disso. Cara, se eu não me engano, alguém que participou aqui do Coalando também já fez esse curso. Massa. Preciso conhecer, então. Se eu vou editar os episódios que eu tenho pra editar, e se aparecer aí eu te mando. Show. E aí tá. O técnico em qualidade, ele basicamente, tu ganhou um aprendizado de todos os setores de uma empresa, assim, desde financeiro, marketing, ferramentas de qualidade para controlar, análise, gestão, tudo, cara. Ele passa de fase em fase. E nisso, depois que eu terminei, finalizando esse curso, eu decidi que eu queria abrir uma empresa de eventos. Uhum. E aí que eu comecei o meu primeiro empreendimento, que eu criei uma empresa de eventos, onde eu fazia rodízio de pizza na casa das pessoas. Vai, isso é da hora? Cara, e muito da hora. E eu botei na cabeça... Eu já tinha o feeling pra cozinha, né? Sempre gostei de cozinhar em casa, fazer almoço, janta da galera, tudo. Sempre fui ligado na cozinha. E aí eu, cara, descobri, era um negócio meio novo, assim, na época, 2013. E aí eu acho que eu consigo fazer esse negócio aqui. E aí olhei na internet como é que fazia pizza, chamei a minha galera. Tu ia sozinho na casa Sozinho. da pessoa? Barbaridade. Não, sozinho não. Tinha sempre uma equipe, né? Garçom, tá. auxiliar e tal. Pode e aí, crer. não, daí deixa eu te contar como é que comecei. Eu olhei na internet como é que fazia pizza, chamei a minha galera aqui em casa. Seguinte, hoje é pizza e eu quero que vocês avaliem se tá bom ou se não tá bom. Uhum. Primeira vez que eu fiz pizza, todo mundo veio aqui em casa, aprovaram, tá bom, não sei o quê. Uma semana depois eu consegui um evento de um conhecido, uma amiga que queria fazer um aniversário. Vou fazer pizza na tua casa, faço assim, funciona de tal jeito. E a segunda vez que eu fiz pizza, eu já fiz ganhando dinheiro. Caramba, mano. A segunda vez que eu fiz pizza já era num evento. Não fiz Cara, isso aí é uma guinada gigante, né? É uma guinada gigante. E a partir dali, já comecei, um mês tinha um evento, outro mês tinha 2 eventos, depois tinha 3, 4. E eu transformei aquilo ali num negócio. Mas eu lembro que isso aí tinha bastante por volta de 2013, 2014. Tinha bastante. Tem um modelo que é bem conhecido, que é o Homem Pizza, né? Acho que é uma franquia. É basicamente esse mesmo serviço, entendeu? Só que eu tinha a minha empresa, que é a Tri Eventos, Que daí tu acabou expandindo ela para outros horizontes futuramente, isso, né? Aí, como continuei fazendo eventos e trabalhando como técnico em qualidade numa empresa de cosméticos, cuidava da parte da qualidade deles. Aí, em 2016, eu resolvi abrir a minha loja, sair da empresa e montei uma loja, um delivery. E continuei com as equipes de evento também. E abri essa loja, delivery foi estocando, eu também, nesse meio tempo ali, eu comecei uma faculdade de administração, mas aí quando eu abri a loja eu parei, porque não estava dando conta de estudar e trabalhar e cuidar de toda essa gestão, até porque eu fazia todas as partes de... todos os setores da empresa, né, cara? Porque uma pizzaria, ela tem todos os setores igual qualquer empresa, né? Financeiro, comercial, marketing, tudo. Então, comecei a estudar mais focado na pizzaria e desenvolver isso.
Qual que é a parte mais difícil de ter uma empresa, na tua opinião? Cara, eu não consigo, assim, identificar uma parte mais difícil, até porque eu acho que vai muito do conhecimento de cada um, né? Tipo, porque eu tenho as minhas facilidades e tenho as minhas dificuldades, né? Que nem eu gosto bastante de produção, eu sei organizar uma equipe, eu sei fazer ela funcionar, eu tenho bastante facilidade com marketing também, então eu gosto de estar sempre ligado nas estratégias, divulgação. Foi aí que nesse momento que eu comecei a trabalhar com rede social também, né? Começar a cuidar divulgação, fazer foto, vídeo, flyer, divulgar toda essa parte aí e vender, né, junto, essa parte de marketing. E, cara, eu não consigo dizer que uma é a mais difícil. Eu acho que talvez a minha dificuldade, eu não sou uma pessoa muito vendedora, sabe? Uhum. Eu prefiro muito mais planejar, criar estratégias, do que de fato te chamar para uma venda. Eu não sou aquele vendedor que vou te chamar e vou te convencer e vou isso, e vou longe e te levo para qualquer lugar. Cara, mas eu vou te falar que depois que tu aprende a fazer isso, vicia. Vicia. É pior que uma droga, mano. Eu imagino. Porque quando eu aprendi a fazer isso, cara, eu fiquei, meu Deus, cara. É muito bom fazer isso. Quero fazer pro resto da minha vida. Só que eu não faço mais isso hoje em dia, né? Hoje eu faço outras coisas. Porque eu gosto muito de falar. Então, quanto mais eu gosto de falar, quanto mais eu falar, cara, quanto mais espaço eu tiver pra falar, por isso que eu tenho um podcast, porque eu gosto de falar, né? Quanto mais espaço tiver pra falar, pra mim vai ser o melhor. Pois é, eu tô numa fase muito nessa vibe aí. Eu tô tentando, como eu tô sempre atrás das câmeras, eu faço a parte de produção, agenda, assessoria e estúdio, cuido da edição, distribuição nas plataformas, faço tudo. Eu tô tentando também entender um pouco mais e ir pra parte da conversar contigo aqui. Como hoje os meus produtos estão lá dentro da ProHub, eu também tenho já mais intimidade. O Cris tá com um podcast, o ProHub Musicast. E aí me chamou pra ser de co-host com ele. Tô aprendendo também já pra estar um pouco mais no meio e saber lidar também, né? Conversar melhor. A ProHub também é tua? Não. Não? Não. Confundi as bolas, então. Isso, confundiu. Eu tô lá dentro com 2 projetos, que é o Pode Ser e o Pode Beber. E também tem algumas outras parcerias, alguns projetinhos com o Vitor lá dentro, né? Mas me nada fala mais um pouquinho mais desses projetos aí que tu tá dentro da ProHub. Dentro da ProHub, então, daí já entra a parte de criação de conteúdo. Eu vou chegar então aí. Tá, então tá, tô te cortando, desculpa, cara. Vou voltar ali um pouquinho e já estamos chegando ali. Eu sou um pouco ansioso, eu acho que deu pra perceber. Eu também sou, mas o bom é que eu tô conseguindo manter essa linha aí. Vamos lá. Aí, cara, mantendo eventos e mantendo um delivery. Chegou uma época aí que eu tava com 2 equipes de eventos na rua, o meu delivery tocando, aquela loucura assim, antes de pandemia, ali 2018, 2019. Tava num pico muito bom de venda e bastante negócio acontecendo. Tinha noites assim que eu tinha 20 pessoas, 10 na rua e mais 10 em pizzaria ali, contando cozinha, motoboy e tal. Fazendo um negócio bem bacana. Aí veio a pandemia, cara. Eu cortei os eventos, parei geral, né? Até porque não tinha o que fazer. A pandemia deve ter te desestabilizado demais, né? Muito, porque eu sempre fui muito sozinho assim nos meus negócios, sabe? Cuidava de tudo, cuidava do financeiro, cuidava das compras, cuidava do marketing, cuidava de tudo. E então chegou a pandemia e eu, puta merda, cara, o que eu faço agora, né? Será que tinha os rumores que a galera ia ficar em casa? E aí o meu delivery ia bombar, né? Já tava com essa ideia, mas ao mesmo tempo mano, o que vai acontecer? Os preços vão aumentar? O que vai acontecer? A gente vai conseguir trabalhar? Será que o meu negócio mesmo vai ter que fechar? Não vai ter que fechar? E aí, o que eu decidi? Parei com os eventos e comecei a diminuir a equipe. Sim. Tirei uma parte da cozinha, tirei uma parte do atendimento, diminui motoboy e enxutei o negócio, né? Te segurou como dava? Me segurei ao máximo, assim, até porque também já tinha parado uma entrada que seria os eventos. E comecei a tocar, cara. E aí, dentro disso, os primeiros meses foram muito bons, assim. Foi um pico bem legal de demanda. E eu
enxuto, meio com medo, meio retraído, não queria investir, tá ligado? Meio sozinho, assim, com medo. Eu não sei se e as coisas começaram a mudar bastante, né? Os canais de comunicação, a forma, o iFood dominou bastante. Então eu comecei a enxutar o negócio e acabei até meio que diminuindo. Cara, eu conheço gente hoje em dia que não vai no mercado. Sim. Que não sai de casa literalmente. Fica em casa o tempo inteiro, sabe? Porque consegue fazer tudo pelo celular. E eu, cara, meio empreendendo tudo aquilo ali bem sozinho, assim, e é um negócio bem complexo. Eu tava muito dentro da cozinha nesse momento também. Hoje eu tô bem fora da operação, eu tava muito dentro da cozinha e acabei meio que me trancando. E aí o que eu fiz? 2021 eu arrumei uma sociedade. Já tinha uma conversa com um parceiro de anos que ele queria investir num negócio e ele e mais um vieram junto, que são o Maicon e o Cadu, e a gente montou uma sociedade na pizzaria e a gente começou a estruturar de uma outra forma o negócio. E aí dentro disso também eu decidi que eu queria sair da operação da cozinha para trabalhar mais na gestão do negócio, um pouco mais tranquilo também, porque não tinha como estar dentro da cozinha e cuidar de todas as operações, cuidar de gerenciar uma equipe e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu comecei a... Dentro disso também veio um filho, daí eu preciso investir em outros negócios também, eu preciso ter mais uma... Eu sempre fui meio pilhado, meio inquieto, já era uma ideia de antes e eu queria... quero montar... Não quero depender só da pizzaria, eu quero... Agora eu tenho uma sociedade, eu tenho cada um cuidando dos seus setores, eu quero cuidar disso aqui e ter outras coisas. E aí veio a parte do podcast, aí a gente entrou. Cara, agora só uma coisinha antes. Tu tava falando de pizza, eu tô sentindo um cheirinho de pizza, mano. Tá me deixando com vontade de comer pizza. É de tanta gente falar aí, porque... A tua pizza ali entrega em Canoas? Não entrega em Canoas, só no Novo Hamburgo e Estância Velha. Putz, tá, mas uma hora eu vou pro Novo Hamburgo e vou ir comer aí. Com certeza, só me avisar aqui e a gente chega então vamos lá, vamos pro podcast então. E aí chegamos na parte de criação de conteúdo. Cara, veio esse boom do podcast e o cara muito em casa. Eu sempre gostei bastante de programas, Pânico, esses programas de humor e tal. E sempre acompanhei bastante o YouTube. E aí veio o podcast e eu comecei a gostar daquilo ali, né? E eu sempre eu comecei esse meu estilo meio empreendedor, meio inquieto. Eu sempre olho as coisas meio que estudando as coisas, né? Eu acho que eu já escutei dentro de algum podcast, tinha algum capítulo aqui dentro do teu podcast que tu gosta de conversar com as pessoas para entender como é que elas trabalham, como é que elas funcionam, né? E tu sempre vai captando uma partezinha, né? Pega um pouquinho de cada coisa e vai formando tu pega um pouquinho de cada um, isso aí. E eu sou meio assim eu era meio assim com o podcast. Aí eu olhava o Flow e o Podpah e não sei mais o quem. E sempre, cara, eu tentava sempre acompanhar não a mídia, e sim como é que os caras fazem, como é que eles se comportam, como é que eles vendem, como é que funciona todo esse negócio. E me interessei bastante e cara, eu quero montar alguma coisa pra mim. Quero investir nesse mercado de criação de conteúdo, né? Até aí que veio o lado empreendedor, que eu gostaria de investir nessa parte de criação, porque eu acho que é um mercado muito grande, muito novo, que tem muito a crescer, né? Sim. Então, só que eu não sabia o que fazer. Aí, numa conversa com a Bibiana Bolacel, que é a cantora sertaneja aqui de Imbé. Sim. Ela é minha parente, mas bem próxima, né? Então eu tava passando um final de semana com ela e eu chamei ela e disse: cara, por que tu não faz um podcast? Faz assim, faz assado, funciona assim. A gente esse tipo de negócio funciona dessa forma. E ela me deu uma semana depois, ela me chamou e eu, quero fazer isso. E eu, então tá, daí fui atrás de um estúdio, montei um formato, mostrei para ela, dava tanto de custo, a gente precisava cobrir com um patrocinador, que ela já trabalhava essa parte de patrocinador dentro do Instagram dela, alguma coisa. A gente captou esse recurso, montamos o plano e, cara, acho que deu um mês, assim, depois da conversa, a gente já tava gravando esse programa. Sim. Aí, em dezembro do ano passado, entrou no ar Pode Beber, que era um podcast da Bibiana Bolacel com a Laila de Leon, que é uma tatuadora também de Santiago.
para falar sobre o mundo da música com mulheres, né, dando mais voz para as mulheres aqui no Rio Grande do Sul, que foi uma brecha também. Uma brecha não, uma possibilidade ali que eu vi de entrar, que eu achava que tinha poucas mulheres fazendo podcast, esse tipo de programa aqui no Sul. Cara, eu vou te falar que eu acho que é um dos únicos que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul. Pois esse estilo tem muito poucos aqui, né? Sim. Então, eu identifiquei essa oportunidade, ofereci para elas toparam na hora, deu um mês a gente estava com esse projeto no ar. Ah, coisa boa. Então, a gente já começou, a Bibiana, por ter muitos contatos também, já está muitos anos no meio da música, conhece muita gente, então ficava mais fácil essa parte de convidados, né? E tem vários convidados da hora, mano. Vários. E a gente sempre tentou chamar sempre 2 por episódio, então, cara... Em um mês passava ali 8, 10 pessoas por episódio, por mês, né? Então tava tendo um network muito grande ali. Tanto para mim, quanto entrando nesse mercado aí de produção e todo mundo me conhecendo e vendo meu produto também ali, né? Quanto para as gurias também, como que é vitrine, né, cara? Eu enxergo o podcast hoje como um negócio, né? Tanto quanto negócio para se transformar num negócio de dinheiro, né, de faturamento, quanto de visibilidade, né, que é um network muito grande, o cara conhece muita gente e de um pro outro já rola uma oportunidade, rola uma parceria, Claro. Ele gira muito, né? Gira muito e muito rápido, né? Muita coisa acontece. Muita coisa. E aí o primeiro estúdio que eu participei, que eu fechei parceria foi com o 601 Hubcast, do Eduardo Weber. Fechamos uma parceria lá. No 3º mês de projeto, a gente reformulou um pouco o planejamento, as ideias, e a gente partiu para... Lá na ProHub, a gente fez um estilo de bar, né? Tentou inovar, tirar um pouco da mesa. Fizemos um outro projeto. E aí foi indo. E dentro desses convites todos, eu convidei o Capu e a Carol Redler, né? E umas semanas depois da participação do Capu, o Capu me chamou dizendo que queria montar um produto também de podcast. E aí também foi assim, cara. Não deu 2 meses, a gente já tava com um projeto no ar também rolando. Outro grande produto, cara. Um grande produto. Eu tive muita sorte, assim, de desde o início conseguir trabalhar com comunicadores, né? Sim. Tipo, por mais que a Bibiana não tinha, assim, essa experiência com podcast, com esses produtos de internet, ela é uma comunicadora do palco, né? Então tem um desenvolvimento ali bem grande, então bem mais fácil. Não muda muito o palco para a internet, basicamente, né? Isso aí. Tanto que esse projeto agora, ele tá pausado, mas a ideia é voltar com ele também de uma outra forma, daqui um pouco elas um pouco mais livres, sabe? Então, cara, o que seria da hora é tu realmente fazer num bar. Essa mais ou menos... a gente sempre tentou... Toda a referência do projeto é em volta de um bar, né? Do sertanejo e tal. Sim. Então pode ser que esse projeto já volte renovado assim também. Daí entre numa próxima temporada estourando tudo no bar e no finalzinho um showzinho ainda. Ia ser incrível, cara. Vai acontecer. Mas o que tu falou do comunicador, de saber se comunicar quando tu tá conversando com alguém, vou te falar que realmente trabalhar com comunicadores em podcast é muito mais fácil. Eu demorei pra conseguir ter uma dicção, conseguir conversar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nunca conversei com a pessoa na minha vida. Um exemplo, eu nunca te vi pessoalmente. E eu tô conversando contigo via internet. Eu tenho que conseguir ter uma linha de pensamento e chegar até o final. Porque antigamente eu não conseguia ter. E isso é difícil quando a pessoa não sabe comunicar. Tu conseguir aprender como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou conseguir puxar tal coisa, né? E realmente, quando tu pega um comunicador pra ter um podcast, alguém que já fez rádio, que é o caso do Capu, é outra coisa. É outra coisa totalmente muito diferente. mais fácil, ele sabe o tempo, ele sabe não deixar brecha de tempo, ele sabe como conduzir o convidado, né? O Capu tem uma experiência muito grande, né? Mais de 20 anos na comunicação. Então com ele é um jogo muito mais fácil também, né, cara? Eu faço mais toda a parte de distribuição, de agenda. Tu é o que tá atrás, né? Faço tudo o que tá atrás, porque, tipo, principalmente com esse projeto do Pode Ser, com o Capu e com a Carol, que são comunicadores, ela jornalista, é um jogo muito mais fácil, né? Eu não preciso dar muito palpite, muito pitaco, porque ele já é algo deles, né? Que eles fazem diariamente.
Então, Mas também todo palpite de fora é muito bom. todo palpite, a gente tá sempre conversando, sempre vendo o que aconteceu, o que não aconteceu, o que dava para ter feito. A gente tem alguns quadros ali dentro, sempre tentando inovar, tanto quanto engajar o público, quanto trazer patrocinadores para dentro do projeto, né? Qual que é a maior agora? dificuldade de conseguir um patrocinador, ao teu ver? Fazer com que ele enxergue resultado. Talvez esse seja o ponto principal, assim, para segurar um patrocinador, né? Mas aí tu tem que tu tem que ser grande, entre aspas, no meio. Cara, não acredito que não, porque cada um vai entregar conforme a sua capacidade e até mesmo audiência, né? Porque só que tem que estar tudo muito bem conversado, porque daqui a um pouco ele tá esperando uma entrega, tu vai lá, promete isso e aquilo e tu não consegue cumprir às vezes, até porque ele tá esperando algo muito maior, ele às vezes se tu não tem uma conversa bem explicada, quais as entregas, as formas de entregas e o que ele vai receber, fica difícil dele entender, porque muitas vezes eles querem retorno financeiro. Só que esse retorno financeiro é muito difícil de eu conseguir provar que fui eu que trouxe para ele. Sim. Mas eu consigo. É quase impossível. É quase impossível, né? Quase impossível, porque eu estou entregando ali uma audiência, uma visibilidade, principalmente visibilidade de marca, autoridade com os comunicadores ali, que são, tipo, seguem sempre. Que hoje, basicamente, eu vejo muito falar e concordo que a marca que apoia aquele projeto, aqueles comunicadores ali, basicamente concorda com a ideologia, o pensamento deles, as opiniões, né? Claro. Então a gente segue mais ou menos essa linha, porque sempre tentando ser... Até hoje eu não tive nenhum produto assim de pessoas muito rebeldes, muito fora da caixa. Então a gente sempre tenta ser brando e também sincero, né? Claro. Mas, tipo assim, ó, a gente tá falando de pessoas aí, um exemplo que já tem uma quantidade de seguidores que conseguem um patrocinador legal, né? Conseguem que as pessoas façam o patrocínio. Mas existem muitos podcasts, que é como o meu caso, é um podcast pequeno, não tem uma quantidade de seguidores extrema, tá começando, por mais que eu já esteja há 3 anos aqui já fazendo esse programa, já tô começando na questão de criando o meu público, né? Uhum. E eu vejo que muita gente, cara, quer fazer podcast pra ganhar dinheiro. Porque acha que isso vai acontecer do dia pra noite, assim. Cara, eu vou dormir hoje, lancei um episódio, amanhã vai ter 1000 views. Eu te falo isso porque eu achava que era assim. Uhum. Só que depois que eu perdi esse vislumbre pelo negócio do podcast, de achar que eu vou ficar rico da noite pro dia, eu consegui perceber que, cara, não é da noite pro dia que tu vai ficar rico. Tu tem que conversar com muita gente, tu tem que fazer o trabalho muito bem feito, tu tem que achar um diferencial para conseguir alcançar o teu ponto, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer, o que tu diz para as pessoas que estão começando um podcast hoje que acham que vão ficar ricas da noite pro dia? Cara, tem que estar algumas coisas muito bem definidas, assim, pra isso. Porque tu tá querendo criar um podcast pra ganhar dinheiro, mas tu tá querendo virar um comunicador, um podcaster, um influencer, né? Alguém da internet. E daí tem várias... Eu acho que tem 2 passos, né? Primeiro, tu tem que ser alguém reconhecido ali na internet, conseguir ter a tua audiência, para depois transformar isso em dinheiro, porque eu vejo o podcast como um negócio, né? Sim. Que ele tem todas as áreas também de negócio ali. Como se fosse uma pizzaria também. É igual, cara. Só vai trocar alguns pontos, porque tem a parte comercial, tem a parte de planejamento, de produção, de marketing, de custos, então a parte financeira ali que tem que ser muito bem pensada também. E aí te respondendo sobre a parte de faturamento, cara. Tem que ser um trabalho pensado como empresa desde o início, para também tu entender que tem várias as fases até tu conseguir rentabilizar, né? No começo, até mesmo para qualquer comunicador que já seja conhecido, é um investimento no início, né? Porque os comunicadores que já são conhecidos, eles até conseguem arrecadar alguns patrocinadores para encarar o projeto desde o início,
mas aquilo ali ainda é uma ideia, né? Claro. Ainda tá vendendo uma ideia, tu não tem resultado para mostrar, a não ser alguns que têm a sua rede social já funcionando. Sim. Então, é um trabalho bem grande para tu criar o teu produto, para tu criar a tua audiência e aí sim tu conseguir mostrar resultado para as marcas, né? E tu passinho de formiguinha, né? É passinho de formiguinha, não tem como. Cara, e esse negócio de achar que os comunicadores já conhecidos também já começam ganhando grana é bem difícil, não é bem assim, né? Cara, a gente tem vários exemplos aí. Até porque existe um custo bem grande, né, para tu manter uma qualidade de alto nível, né? Então, às vezes o projeto, às vezes ele até fatura no início, mas ele tem custos para tu tá fazendo um produto de alto nível, né? Que tem custo de estúdio, de deslocamento. Isso depende da forma que tu for fazer o podcast, né? Da forma que tu for fazer, claro. Tem gente que consegue fazer com a sua estrutura dentro de casa, mas que daí tem o seu tipo de estratégia também, né? Sim. A minha ideia, particularmente, é viajar o Brasil inteiro com um podcast. No caso, tu mora onde? Desculpa. Eu sou de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, tá. Tu falou da pizzaria que é Novo Hamburgo, né? Isso. Vamos dizer, eu vou te entrevistar, eu vou até a tua casa com todos os meus equipamentos, monto o meu setup ali e gravo contigo. Contigo no teu lugar de onde tu sente mais à vontade. Tua casa, tua pizzaria, um bar, algum lugar, entendeu? Uhum. Porque eu vejo que ninguém tá fazendo isso ainda. O que fazem mais parecido é o Rafinha Bastos, que faz na casa dele. Uhum. Né? Então ele abre espaço para as pessoas chegarem na casa dele. Mas eu já quero fazer o contrário. Eu quero ir até a pessoa e falar: meu, onde é que tu se sente bem? Vamos conversar aonde tu se sente bem para eu conseguir tirar o melhor daquela pessoa, entendeu? Porque querendo ou não, pelo menos eu, quando vou em algum estúdio de podcast fazer alguma gravação ou uma entrevista, qualquer coisa que seja, eu sinto uma pressão. Eu fico pressionado. E eu acho que quando a pessoa tá na sua casa ou no seu lugar de segurança, ela não se sente tão pressionada, né? Pois é, cara. Eu não sei te dizer, assim, essa diferença, assim. Eu acho essa ideia muito bacana, porque tu acaba... tu acaba saindo um pouco fora da caixa, tu pega a pessoa em um outro momento, tu pega dentro dela da tua casa um pouco com uma intimidade muito maior, né? Tu acaba... Eu acho que esse lance de tu transformar o podcast num momento e não numa entrevista consegue tirar uma conversa muito melhor da pessoa, Exatamente, né? Cara. Exatamente. Tu pegou a visão que eu tenho. Eu tenho essa ideia. O podcast, de fato, eu acho que ele não pode ser uma entrevista, né? Não, de maneira nenhuma. Tem que ser um bate-papo ali, assim, que tu deixa a pessoa confortável e tu consiga tirar em pouco tempo, que às vezes tu tem ali uma meia horinha até começar a entrevista ali, a organização, tu criar uma intimidade para que deixe ela à vontade e tu consiga tirar as melhores histórias, as melhores opiniões, e não aquele negócio de aonde tu veio, como é que começou. Mas sabe que eu vejo que isso surgiu por causa do Flow. Essa ideia de conversar e não ser uma entrevista nasceu por causa do Flow. Porque o Flow não é uma entrevista, é realmente uma conversa. Isso. Tu sabe que tem um andamento ali, tu sabe que alguma hora vai chegar algumas perguntas que tu quer ouvir. Só que até chegar essas perguntas, cara, demora muito tempo, muitas vezes. Sim, portanto, por isso que o podcast deles é tão demorado às vezes, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes. Cara, eu tava ouvindo um do Bruno Correia, que trabalha com o Felipe Neto, de 4 horas, cara. É complicado, meu. É complicado até de escutar, assim, eu que hoje trabalho com isso, eu cheguei num ponto, assim, que às vezes eu tô enojado, não consigo mais escutar nada, eu tenho que desligar, assim, por um dia. Hoje eu não vou escutar nada de podcast, cara, mas eu gosto de estar sempre ligado. Mas eu tô sempre ligado, às vezes eu fico um pouco, depois escutar uma música, daí volto. Eu vou te falar o que eu comecei a assistir agora, vídeo no YouTube, de pessoas reagindo às coisas, né? No caso, Michael Kister, Casemiro, Orochinho, mais um monte de outros aí. E isso me tirou um pouco da noia do podcast. Então o podcast pra mim é uma diversão, mas também é um trabalho. Eu levo como um trabalho, não levo como uma brincadeira, como um jogo de futebol com os amigos, entendeu? Mas eu considero hoje podcast um produto.
que ele é que eu consigo trabalhar ele e que como hoje eu poderia também criar um canal de react com alguém em parceria, entendeu? Que também seria um produto para mim. Por isso que eu acho, muitas pessoas elas perguntam o que seria o futuro do podcast. Cara, o podcast eu acho que é só um formato que hoje está dando muito certo e que muitas pessoas vão surfar, muitas pessoas vão construir uma base e continuar e transformar isso num produto próprio e crescer ele, mas ainda é um produto que não vai acabar, mas que também alguns vão conseguir evoluir e alguns vão acabar, e daqui a um pouco vai chegar num outro momento ali que tipo o React vai ser o lance do momento, que todo mundo vai tentar surfar aquela onda ali também, e assim ele vai passando até ir se encaixando. Eu acho o produto do podcast é muito legal porque tu consegue distribuir ele em todas as plataformas possíveis, né, cara? Sim. É um produto que tá em tudo. O meu podcast, ele não tem vídeo ainda. Mas eu consigo botar no YouTube somente áudio. Mas é questão só de organizar, do episódio. Né? Como assim? Tu diz pra ter vídeo? Mas no momento, ainda não é a minha ideia ter vídeo, entendeu? Futuramente é a minha ideia. Porque assim, ó, entendeu? É só questão de estratégia, porque também um podcast só de áudio funciona tão bem quanto que seja só de vídeo. A gente tem exemplos aí, como o Jovem Nerd, né? Que foi o precursor dos podcasts no Brasil. Só que, na minha opinião, podcast com áudio, com vídeo, assim, tipo Flow, Podpah, etc., como todos, não seria um programa, não seria tanto um podcast. Podcast, ao meu ver, é quando tu fala em áudio. Um exemplo, eu levanto a mão esquerda, eu não vou falar, olha aqui nessa mão aqui, ó. Olha aqui, tá vendo essa mão aqui? Não é assim, eu falo, na minha mão esquerda tem uma coisa X, uma coisa Y. É ter acessibilidade no podcast. Já no MesaCast, no videocast, no podcast com vídeo, como quiser chamar, eu não vejo isso acontecendo. Só vejo a galera, olha isso aqui, olha que legal essa garrafa d'água. Imagina um cego vendo aquilo ali. Ele vai ficar, mas o que tem de legal na garrafa d'água, né? Sim, eu gosto de chamar de programa, mais do que de podcast até. Sim, programa pra mim é o ponto principal que existe. Até mesmo o meu podcast, que não tem vídeo ainda, eu já chamo de programa, pra ir acostumando o meu pequeno público a entender que isso aqui é um podcast, mas também é um programa. É os dois juntos, né? Eu penso isso também. Eu gosto de chamar de programa muito mais do que podcast até. Cara, deixa eu agora... Eu lembrei de uma coisa que eu queria conversar ali, que tu falou sobre... Que tu considera o podcast, o Flow, uma conversa diferente, né? Que não é uma entrevista. Ali tem algo... Sim. Que ele deixa a pessoa acomodada o suficiente. E ali é nitidamente, quem presta atenção, tem todo um trabalho de antes, tem um bar, ele deixa a pessoa à vontade. Dificilmente alguém vai ali, senta, conversa e vai embora, né? Sim. Tem toda uma gestão de tempo ali para deixar a pessoa à vontade o suficiente para tirar as melhores conversas e poder render para todas as plataformas, que daí tem o vídeo do podcast, tem a live, tem o superchat, tem corte, tem os cortes os shorts. Cara, é uma infinidade. É uma infinidade de porções do programa que tu divide ele, né? Sim. E aí que tá o lance. É literalmente um flow, né? Literalmente um flow. E aí que eu ando pensando também esses dias, eu tava viajando nisso, que tu falou que a conversa do Flow é diferente, porque eu acho que alguns podcasts, principalmente o Flow, que é o precursor ali, ele tem é uma conversa genuína, né? Que é onde eles conseguem deixar a pessoa à vontade para tirar opiniões e não transformar numa entrevista. Sim. E poucos podcasts conseguem fazer isso. Claro. Que eles conseguem se expressar o suficiente, porque eu vejo que muitos acabam... Às vezes até a conversa não é muito de entrevista, mas os comunicadores às vezes se expressam um pouco, então acaba ficando uma conversa um pouco mais entrevista mesmo, mais focado no convidado, né? Claro. Eu acho que o Flow, o Podpah... vou citar esses dois que são os maiores, eles conseguem sair fora dessa caixa e eles são tão importantes quanto o convidado que tá ali, né? Sim. Cara, o Podpah, já que tu citou eles, eu vou falar que eu não considero uma conversa tão genuína quanto a do Flow. Porque eu já vejo que eles já têm meio que... vai ser uma entrevista, vamos querer conhecer a pessoa. Sabe? Eu não acho errado isso de querer conhecer a pessoa. O que eu consigo observar é que ali tem algo um pouco mais comercial, né?
No Podpah, com certeza. Muito Não mais tem nem o que comercial falar. do que o Flow, né? O Flow realmente é um negócio genuíno mesmo, meu. É aquele negócio meio que bastidor, assim mesmo, né? Sim, é um negócio raiz mesmo. Isso. Só que Tem uma qualidade muito foda, só que realmente ainda parece às vezes uma conversa de informal a full, né? Sim, quando eles levam uma pessoa gigante pra uma conversa informal. Sim. Sim, muitas pessoas que eu não esperava tendo algumas reações de alguma forma de falar, acabam tendo as reações no Flow, né? E eu fico, cara, é muito legal isso, como eles fazem, o jeito, a conversa acontecer, né? Eu tento, sabe que o Flow e o Caixa Preta e o Diário de Bordo são 3 podcasts que me fizeram ter o meu podcast, né? Fizeram eu conseguir ver um pouco de cada coisa. Uma conversa, mas também puxar pra entrevista. Só que eu vejo muito que muitos convidados não entendem ainda o que seria um podcast, sabe? Sim. Acho realmente que é um programa com entrevista. Cara, eu vou chegar aqui, vou te perguntar qual é a cor da camiseta que tu tá usando, tu vai falar vermelha e acabou. E acabou. Só que daí um podcast tu tem que falar, é vermelha, porque eu gosto de vermelho, eu comprei essa camiseta em tal loja, a estampa é assim, sabe? É uma conversa mesmo, né, cara? Uma conversa de bar. Sim. Eu não sei quantos convidados já deve ter passado por aqui. Eu ia te dizer que a conclusão que eu chego é que é difícil as pessoas que conseguem enxergar esse formato de podcast, que é algo para vir trocar um papo, porque muitas vezes eles não conseguem enxergar, eles enxergam que acham que é uma entrevista, né? Que eles estão vindo aqui se vender e tal, vender o produto do momento deles e falar sobre a carreira e tudo mais. Mas o que a gente quer normalmente é tirar aquela conversa íntima deles, né? Sim. Opiniões e menos de... Não que ele não esteja... Não que ele não possa se divulgar ali, né? Mas a gente tá muito mais pela conversa do que, de fato, a entrevista. Sim. Cara, vou te falar aqui, ó. Tem 190 episódios. Saiu hoje o episódio 190. É muita coisa. E aí tu pode ver a tua experiência que tu ganhou de pessoas que tu achava que ia rolar um papo foda e a pessoa não conseguia conversar contigo, como teve pessoas que tu achou que não ia rolar nada e a conversa durou 1 hora. Cara, tu sabe que eu já chamei pessoas com muitos seguidores, porque, querendo ou não, tu tem que ter um marketing de chamar pessoas com bastante seguidores pra trazer o teu podcast, dar uma abertura, né? Sair da tua bolha. E já chamei pessoas com poucos seguidores que também fazem eu sair da minha bolha. Mas o que eu quero dizer com isso é que as pessoas com muitos seguidores que eu achava que ia render um papo, nossa, incrível, foi assim, ó, cara, 10 minutos de episódio. E as que tem, sei lá, menos de 100, teve 3 horas de papo, sabe? Então é uma coisa muito, muito diferente, cara. É muito discrepante tu ver esses dois extremos, né? Muito seguidor com pouco seguidor. E muitas vezes os hosts dos podcasts querem levar pessoas com muitos seguidores, porque acho que isso que vai fazer ter o sucesso. Mas, cara, agora eu vou te fazer uma pergunta e daí a gente vai pra nossa reta final. Tá? Assim, ó, o que tu vê da questão do gaúcho hoje em dia? Eu vejo que nós que estamos no sul acabamos ficando fechados na nossa bolha do sul. A gente não sai, a gente não cria conteúdo pro pessoal de fora. A gente cria pro nosso vizinho, pro nosso amigo, pro nosso chefe, não pro pessoal que tá em São Paulo, não pro pessoal que tá no Nordeste, não pra quem tá na Amazônia, entendeu? Então eu vejo que a gente tá muito fechado aqui pra nós, cara. E eu quero saber o que tu acha disso. Tu acha que a gente tá fechado ou tu acha que não, que é outra coisa totalmente diferente? Cara, eu vou te dizer que eu tendo a pensar que a gente tá fechado, mas desde que eu comecei eu tendo a sempre conversar com as pessoas e fazer com que os trabalhos sejam para fora e não tão regionais, né? Só que a gente tá numa posição do mapa muito complicada, né? A gente não consegue trazer pessoas de fora do estado. Dificilmente alguém passa por aqui, né? Quem diz o Humberto, longe demais das capitais. Longe demais. E tem vários conhecidos que passam aqui pela região, mas daí é algo muito difícil, né? Algo muito pontual. Às vezes eles não têm tempo, eles não conseguem dar atenção. Ou às vezes até nem conhecem o produto ali.
e a gente não consegue trazer. E acaba se tornando algo bem regional mesmo, né? Sim. Que lá, para quem tá mais no eixo ali, Rio-São Paulo, fica um pouco mais fácil, né? Gira pessoas nacionais, né? A gente até tem pessoas nacionais aqui, mas é muito pouco, né? É muito pouco. São pessoas grandes, mas aqui na nossa região. Sim. Eu acho, cara, é bem difícil, sabe? Eu tendo a pensar que a gente tenta fazer um trabalho mais aberto, mas as próprias plataformas, elas entregam regionalmente, né? Eu tenho, nesses projetos, assim, eu faço muita análise de resultado e público e tudo, e a gente até consegue furar algumas bolhas e tal, consegue abrir São Paulo, alguns programas que pegam algumas pessoas maiores conseguem sair um pouco mais também, mas acaba focando muito aqui e eu vejo que a gente não consegue sair da nossa região aqui e estourar lá. A gente pega pessoas que acabam aumentando a nossa visualização muito grande para uma região determinada lá de São Paulo, lá para cima e tal, mas a gente não consegue furar, crescer essa audiência. Talvez a gente tenha alguns projetos aqui que são grandes, que eles até furam, mas também não seja algo que eles acham que seja equivalente ao nosso público, né? Sim. Então, eu acho que a gente está num processo muito bom. Eu acho que vem acontecendo muitas coisas grandes, vários programas, podcasts, canais que estão furando essa bolha e que eu acho que talvez seja um passo, tá ligado? Porque ainda a internet, ela é muito nova, né? Querendo ou não. Ainda tem muita coisa para acontecer. Talvez a gente seja... A gente é a primeira era da internet, né? Então, sei lá... Maurício Meirelles fala uma coisa bem legal sobre isso, que a gente tá vivendo o período medieval. A gente tá vivendo a primeira experiência, né? Talvez isso Sim. Daqui a 100 anos seja de outra forma, que seja tudo uma coisa só, né? Cara, 100 anos não, 10. 10 anos vai ser outra coisa já. Com certeza. Assim, ó, e daqui 100 anos vai ser uma coisa que eu e tu, a gente nem imagina como é que vai ser. A gente não tem capacidade pra imaginar, eu acho. É. Nem daqui 10 anos, cara. Se perguntar, o que tu acha de daqui 10 anos? Tu não deve imaginar. Eu te garanto. Muito rápido. Te garanto que em 99, o ano que eu nasci, tu não imaginava que tu poderia algum dia se sentar na frente de um computador e falar com uma pessoa do Japão. Sim, eu acho que a gente não precisa nem chegar tão longe, né? Talvez antes da pandemia a gente não conseguia enxergar tanta coisa que evoluiu tão rápido agora nesses últimos 2-3 anos, né? Também. Principalmente internet, que deixou todo mundo em casa ali, louco, querendo se conectar, querendo vender o seu produto, querendo aparecer de alguma forma. E eu acho que tipo, a pandemia foi uma merda, desestabilizou tudo, mas daqui a um tempo a gente vai conseguir enxergar várias coisas que apareceram ali, né? Muitas coisas boas. Muitas que nem coisas você estava boas. falando ali, cara, eu sempre fui meio empreendedor, meio inquieto, querendo inventar. Acho que eu sou assim, né? Hoje tô com um negócio e eu tenho minha pizzaria, eu tô voltando à minha parte de eventos, eu tenho meus projetos de podcast, eu tenho algumas assessorias que eu tô fazendo. Eu sou bem inquieto, eu lido em várias áreas, com vários tipos de pessoas de áreas diferentes. Eu tenho a parceria com músicos, eu tenho parceria com comunicadores, eu tenho a minha pizzaria, eu tô criando uma parte de eventos, então eu giro em bastante ramos. E eu gosto de sempre estudando um pouquinho, tentando acumular a tua ideia, entender como é que as pessoas fazem, como é que as pessoas ganham dinheiro, como é que as pessoas gerenciam os seus negócios. E é sempre tudo meio igual, né? Sim. Não tem muito segredo, né, cara? Que nem daí quando a gente volta naquela parte ali de ganhar dinheiro com podcast, cara, é uma empresa, tu tem que fazer o passinho por passinho, tu tem que fazer as coisas corretas, tu tem que saber divulgar. Eu vejo que muitas coisas, elas travam, ou a divulgação de qualquer coisa, qualquer produto, seja ele para a internet ou seja ele fora da internet, a divulgação é o que vai bombar o teu negócio, ou ele pode trancar o teu negócio. Se tu não souber divulgar, tu não souber vender, ele vai trancar ali, por melhor que ele seja. Isso é verdade. Eu sempre falei, desde que eu montei meu negócio de pizzaria, que, cara, não adianta a gente ter a melhor pizza se a gente não souber vender ela, entendeu? Não fizer um bom atendimento.
Eu Tem tenho, razão. e se eu tiver uma pizza mediana e eu souber chegar nas pessoas, souber entregar, tiver um bom atendimento, um bom Vai relacionamento, vender muito. vai vender muito mais. É verdade, cara. Então, e aí tu joga tudo isso para um produto de internet, é igual. É igual. É exatamente igual. Mas, cara, tá muito legal conversar contigo aqui. Se deixar, a gente vai muito longe, vai virar um flow. E então, vou te pedir agora, cara, uma última pergunta. O que tu espera até o final do ano? O que tu acha que vai acontecer pra ti, pro mundo, pro que tu quiser? Cara, eu tô num momento de... Hoje eu tô num momento de trabalho mesmo, assim, sabe? A pizzaria, eu tô numa renovação, montando algumas estratégias novas, voltando à parte de eventos de novo. A parte de podcasts, estou em andamento bem legal, que é o Pode Ser, que a gente está entrando no 4º mês. Tá bem legal, já tem patrocinadores, a gente tem uns convidados muito bacanas, a gente tem comunicadores consolidados que estão fazendo um trabalho muito legal, que estão em outros lugares e ali também. Estou elaborando algumas outras coisas por fora também de trabalho de produção. Cara, eu vejo que esse ano eu não vejo assim muito diferente de agora. Eu acho que pra mim, hoje eu tô com a casa em ordem e tentando fazer elas crescerem. E assim, de mundo, a gente tem uma política que as eleições que estão para vir, que isso acaba trancando muita coisa, né? Poucas pessoas querem investir, isso acaba mexendo muito, né, com a estrutura de todo mundo. Muita coisa girando, o mercado em si está muito caro, né? Tudo está muito caro, e isso mexe com todos os negócios, mexe com gasolina, com leite, com tudo. E isso acaba mexendo com todo mundo. Dificilmente alguém não é afetado por alguma coisa assim. Isso é verdade. Então, cara, eu acho que até o final do ano não vai mudar muita coisa. Eu acho que a gente tá basicamente estagnado, até porque é um ano de eleição, então eu acho que depois das eleições pode ser que as coisas tomem outros rumos ou se mantenham, sei lá, né? Então a gente vai ver mais pra frente como é que vai ser, né? Tem que esperar acontecer. Tem que uma esperar coisa de cada algumas vez. coisas acontecerem, cada um focado aí no seu, fazendo as coisas acontecerem, focado, estruturado, organizado e tocando, cara. Eu tô Nunca desistir, né, cara? Nunca Isso que é o desistir, até foco. porque não tem... nada vai cair do céu, ninguém vai te ajudar. Se tu não fizer nada vai mudar. Cara, tu sabe que eu, em 2019, acabei sofrendo um acidente de carro e quase me fui daqui. Eu já contei essa E isso história. deve ter mexido com a tua cabeça. Contei essa história milhares de vezes aqui já no podcast. Tem até um episódio que eu conto mais detalhadamente sobre isso, que é um dos primeiros episódios. E antigamente, cara, eu ficava sentado esperando as coisas chegar em mim, né? E depois de ficar 15 dias deitado numa maca, em coma, eu percebi que, mano, tu tem que fazer as coisas acontecer, tu tem que se mexer. Se tu não se levantar do sofá e pegar em cima da mesa, tu não vai conseguir aquilo lá. A coisa não vai ir até tu, né? Nada vai mudar. Tu tem que fazer as coisas acontecer, cara. Tem que trabalhar e ir atrás do que tu quiser. Porque senão nada vai acontecer. E por mais que agora com essas eleições tá tendo uma polarização gigante aí, eu busco nem falar de política, porque isso aí acaba causando inimizade entre as pessoas, né? Sim. Então é uma coisa que eu busco ficar longe. Por mais que muito tempo eu já fiquei a favor de falar sobre política, hoje em dia eu busco ficar longe, mas claro, eu tenho minha opinião, sei que cada um tem a sua opinião, mas eu acho que as pessoas não devem brigar por isso, sabe? Eu acho que é uma coisa tão banal pra brigar por isso. É muito banal, cara, porque a gente ficar brigando um com o outro que a gente não vai conseguir mudar nada. Igual Então, brigar de futebol. Não vai mudar nada, cara, não vai mudar nada. O que a gente tem que fazer é focar no nosso negócio, o que a gente quer, achar estratégias para isso e tem que tá sempre com um objetivo, o que tu quer alcançar, porque se tu não sabe onde que tu quer chegar, o que tu quer fazer, o quanto tu quer ganhar, sabe? Tu não vai, cara, tu tá só caminhando em vão. Sim. Então, é traçar metas, objetivos, estratégias e correr atrás, botar a cara, trabalhar dia a dia, nada vai cair do céu, cumprir parcerias, horários, responsabilidades. Então, tudo, a vida, o cara tem que organizar a sua própria vida em negócio, né? Hoje, eu tô há quase 7 anos fora da CLT. Eu vivo por cara, conta eu queria. já. Não é que eu queria, mas eu queria ter essa coragem. É arriscado, cara, porque
eu já passei momentos muito bons, já passei momentos muito difíceis, medianos, e o cara tem que tocar. Eu hoje botei eu tenho como meta de não voltar. Não que eu não quero que ninguém assine minha carteira, talvez por uma parceria, por um projeto, alguma coisa, isso aconteça. Mas eu acho que eu voltar a trabalhar das 8 às 6 para uma empresa e aí, assim, desse formato, eu acho que talvez eu nunca mais volte, entendeu? Sim. Porque eu me considero uma pessoa empreendedora, eu gosto de estar em vários... Hoje, cada vez mais, estou tentando atacar em mais negócios de ramos diferentes, para o cara estar sempre faturando de formas diferentes e de ramos diferentes. Claro. Então, só que aí também tem um ônus, né? E tem o bônus de o cara conseguir fazer várias coisas gerarem resultado. Livre. Tem a parte de ser livre, de ninguém manda em mim, mas também tem muita responsabilidade. E aí tem um ônus também que o cara não para de trabalhar nunca, né? Mas, cara, se tu gosta de trabalhar, é perfeito. É perfeito, mas o cara tem que... Tipo, tem 20 quantos? Tenho 23. 23 anos, eu já tô chegando nos meus 30, tô com um filho, 1 ano e pouquinho. E, cara, o cara acaba criando mais responsabilidade, o cara, né? O cara também não pode ser muito louco, né? Eu já não sou tão louco quanto quando eu comecei ali, que desbravei, larguei a empresa e montei loja, isso. O cara vai com um pouco mais de cautela em mais coisas, mas mesmo assim eu acho que eu sempre irei continuar das minhas próprias pernas, sabe? Tipo, com os meus negócios, achando parcerias novas, me inovando. Acho que eu vou continuar assim. Tenho certeza que tu vai conseguir, cara. E com certeza, meu. E eu gosto também desse network, de te conhecer, e daqui a pouco a gente trocar uma ideia. E aí eu te dou ideia, tu me dá a ideia, daqui a pouco rola uma parceria, rola uma oportunidade. E eu posso te apresentar alguém, como tu pode me apresentar alguém. E eu acho muito bacana esse tipo de negócio, esse tipo de viver, sabe? Sim, tem que conversar, cara. Tem que conhecer pessoas. Não pode chegar e ficar na tua, só quieto, no teu canto. Aí. E tentar não ser ingênuo pra também, né? O cara tá não levar atrás, né? Não dá, porque tem coisas que a pessoa... Assim, ó, as pessoas não são se confiar, né? Tu não pode confiar nas pessoas. Pode ter certeza que alguém sempre vai querer te enrabar. Sempre. Mas, então, Tchê, tá ligado? As tuas considerações finais e redes sociais... Cara, meu Instagram, @GabrielTrireal. Segue lá minha pizzaria, @Tridelivery, que é uma pizzaria delivery para Novo Hamburgo, Estância Velha. E agora estamos ativando de novo a parte de eventos. E aí segue meus projetos de podcast lá, o Pode Ser Cast no YouTube, com o Capu e a Carolina Redler. Segue também o Pode Beber no canal da Bibiana Bolacel, cantora sertaneja. Tá estouradíssima num projeto, lançando seu DVD. Muito bala, muito lindo, um projeto muito bacana. E também, cara, continua me seguindo ali nas redes sociais que vai ter muita coisa nova, com certeza. Então tá, cara, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do meu podcast. Fico muito feliz de conversar contigo. Foi um baita de um papo, um dos maiores que eu gravei nos últimos tempos. Um dos maiores mesmo. Foi 1 hora que a gente tá conversando aqui já. Deixa eu ver. Eita, vai passar. Uma hora já. Normalmente meus episódios têm 20 a 30 minutos. E quando o podcast é grande... É porque quer dizer que foi bom, cara. Quer dizer que foi bom. Com certeza, tirar um proveito aí, né? A gente se conhecer um pouco, que legal. Exatamente. E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, vai seguir ele e os projetos dele. Vai estar tudo na descrição do episódio também. Não se esquece de me seguir. Segue os nossos parceiros, todo mundo tá com a gente, que são poucas pessoas, mas segue lá pra fortalecer. Um beijo pra vocês, até uma próxima e tchau.